Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo esse livro aqui, ó. É o livro Peça e Será Atendido. Esse livro que está sendo canalizado pela Esther Hicks, e ela também, e o marido dela, Jerry Hicks, e está sendo ditado, então, digamos assim, esse ditado entre aspas, por aquele grupo de consciências denominado os Abrahams. Então nessa parte aqui, o último vídeo que nós vimos foi a apresentação, a introdução do livro. A gente já tinha visto que o Jerry fez, agora é a própria Esther que está fazendo a apresentação. Então ela disse nessa apresentação o tanto ela é ascética com relação a essa história de se fazer contato com o outro lado, porque muita gente, por exemplo, eu mesma aprendi na minha religião que isso era coisa, não era coisa de Deus, que quem faz isso com certeza não vai para o céu. E ela mesma, ela começa essa apresentação dizendo exatamente essa frase: ela fala com espíritos, e ela diz também: essa é a última coisa sobre a face da terra que eu gostaria de fazer, quando ela diz que uma pessoa a convidou para ir se encontrar então com uma pessoa que falava com espíritos e com a qual ela podia se comunicar e perguntar o que ela quisesse. Aí ela disse que era a última coisa que ela gostaria de fazer. Porém, ela acabou indo, acabou gostando, acabou voltando e acabou se tornando ela mesma uma das pessoas que mais falam com espírito, eu acredito, com essa consciência Abraham, com fluidez realmente. E eu entendi aqui que é porque ela realmente não estava fechada, ela não estava hermética, apesar dela ter essa crença, digamos, de que nós estávamos completamente separados, que não havia comunicação nenhuma. Eu acredito que pensar desse jeito é limitar um pouco Deus, é acreditar até que a gente está sozinho aqui nesse universo, é só ter o planeta Terra. E aí, então, nesse caso, então, ela não tinha essa crença tão arraigada que não a deixou experimentar, que não a deixou se abrir. E aí ela diz que depois que ela começou os contatos, que nunca a vida dela foi tão feliz. Porém, eles já começam explicando que eles eram pessoas super felizes. Ela começa dizendo que num casamento de 4 anos nunca tinha havido uma briga, um desentendimento entre ela e o marido dela, que eles eram muito felizes, ou seja, eles tinham o combustível da alegria ali na vida deles, eles estavam vibrando em uma frequência ali onde era possível estar sendo contactados por então inteligências assim tão iluminadas, que, como eu já disse no vídeo anterior, eu acredito que é como se a gente estivesse correndo uma maratona, ou aquela corrida de bicicleta, o Tour de France de bicicleta, que é feito no verão e é um esforço assim extra, incrível mesmo. E aí fica aquelas pessoas ali oferecendo água que eles pegam, jogam na cabeça ou tomam, fica aquelas pessoas ali aplaudindo, fica aquelas pessoas. Então eu acredito que esses espíritos iluminados que fazem contato com a gente, que trazem como que diz, mensagens como essa nesse livro, são esses apoiadores, são o pessoal, como eu disse, me repetindo, são o pessoal da produção, então. E então é isso que eu acredito, é por isso que ela então conseguiu estar fazendo esse contato com eles. E aí vamos ver, eu concluo aqui nesse vídeo agora, como é que ela conclui essa apresentação, ela própria. Então ela continua assim: como essa coisa maravilhosa aconteceu comigo, às vezes, quando penso nisso, mal posso acreditar. Parece história de contos de fadas. Como fazer um pedido ao esfregar a lâmpada mágica. Outras vezes, parece a experiência mais natural e lógica do mundo. Raramente, mal consigo me lembrar de como era a nossa vida antes de Abraham. Com poucas exceções, tenho sido feliz. Com poucas exceções, tenho sido feliz. Até porque é interessante observar que aqui nessa realidade relativa, o absolutismo não existe. Então ela diz com poucas exceções, porém ela está ali no equilíbrio, ela está vibrando a maior parte do tempo no mais alto, ela está vibrando na maior parte do tempo na luz.
Tive uma infância maravilhosa, sem maiores traumas, vivendo com 2 irmãs e pais gentis e amorosos. Como mencionei antes, Jerry e eu compartilhávamos um casamento harmonioso havia 4 anos e eu me sentia feliz como nunca. Não me descreveria como uma pessoa com a mente repleta de perguntas não respondidas. Na verdade, eu não tinha muitas perguntas a fazer e nenhuma opinião formada sobre qualquer assunto. Jerry, por sua vez, estava cheio de questões empolgantes. Era um leitor voraz, sempre procurando ferramentas e técnicas que pudesse passar adiante para ajudar os outros a viver com mais alegria. Nunca conheci alguém que quisesse mais ajudar as pessoas a serem bem-sucedidas na vida. Olha aqui, gente, ela deu já ali um pontinho, como é que a gente chega a vibrar nessa energia que ela tem de poder ter nascido com pais que tinham um casamento feliz. Ela teve uma infância maravilhosa, sem maiores traumas, o que pouca gente pode dizer que tem, não é? Então ela aqui mostrando como é que é isso. E aí ela casa com uma pessoa que ele não tinha, ela não podia viver com mais alegria, ele não podia passar, ele buscava ferramentas e técnicas para passar adiante, para ajudar os outros a viver com mais alegria. Ou seja, eles vibravam ali no que o Napoleão Hill chama de como que diz, a dica de ouro ali de todos aquelas técnicas que ele traz para alcançar o sucesso, que está fazendo o melhor, está fazendo de forma a se, como diz, a influenciar os outros também a fazer o melhor, a inspirar os outros a fazer o melhor, fazer o esforço extra e fazer pensando no todo. E aqui então ela mostrando que eles realmente eram pessoas que ele buscava ferramentas e técnicas que ele pudesse passar adiante para ajudar os outros a viver com mais alegria. E aí o que o universo fez, o que Deus fez? Enviou então espíritos iluminados que conhecem profundamente essas ferramentas para passar para eles serem os intermediários, não é isso? Olha a recompensa aí. Abraham explicou que a razão pela qual Jerry e eu somos a combinação perfeita para fazer esse trabalho é que a ânsia de saber de Jerry convoca Abraham, enquanto a ausência de opiniões ou de temor faz de mim uma boa receptora para as informações que Jerry solicita. Jerry entendeu a profundidade da sabedoria de Abraham e a pureza do oferecimento dele logo nos primeiros contatos. E o entusiasmo que sentiu persiste até hoje. Ninguém gosta mais das mensagens de Abraham do que Jerry. No começo de nossas interações com Abraham, não entendíamos direito o que estava acontecendo e não tínhamos um meio preciso de saber com quem Jerry estava conversando. Ainda assim, era emocionante, incrível, sublime e misterioso. Parecia uma coisa tão estranha que eu tinha certeza de que a maioria das pessoas não entenderia. Provavelmente nem iria querer entender. Por isso, fiz Jerry prometer que não contaria a ninguém nosso segredo surpreendente. E é óbvio que Jerry não manteve a promessa, mas não lamento por isso. E a gente deve agradecer a ele, não é, gente? Imagina se ela não passasse todas essas informações, esses guias para alcançar o sucesso, como os Abrahams traz aqui. Eu já vi vários vídeos dela e são dicas assim incríveis, fantásticas mesmo, para a gente viver melhor a vida, encontrar a abundância, a prosperidade em todos os setores, viver a vida que Deus está sonhando para a gente na plenitude dela. Imagina se eles tivessem guardado só para eles. E o que arriscou que isso acontecesse? Exatamente o ceticismo das pessoas. Ela diz provavelmente a maioria das pessoas não entenderia e nem iria querer entender, porque
é aquela coisa, a gente capta quando capta, e quando a gente dá uma aberturazinha para entender alguma coisa, a gente tem que estar disposto a se desapegar do nosso ego, a ser um pouquinho, digamos, humilde para dizer, poxa, será que eu sou assim tão... Eu estou tão completo assim que eu já sei tudo? É mesmo isso que eu sei? É a verdade absoluta nessa realidade relativa? Será possível? Será que não é? Eu acredito que seja esse o tipo de pensamento que a gente deva ter, porque a maioria das vezes a gente não quer entender, a gente não se abre de jeito nenhum. Não é o caso da Esther, e ainda bem que não foi o caso do Jerry, porque ele falou para todo mundo. Nós dois adoramos estar em uma sala cheia de gente querendo fazer perguntas a Abraham. O que geralmente ouvimos das pessoas que encontram Abraham através dos nossos livros, vídeos, fitas cassete ou pelo site é: obrigado por me ajudar a lembrar o que de alguma forma eu sempre soube. E isso me ajudou a juntar as peças do quebra-cabeça que fui reunindo durante a vida. Agora tudo faz sentido. Aqui ela dizendo então o que as pessoas dizem depois de ouvir as mensagens dos Abrahams, ou seja, a confirmação de que nós sabemos tudo já. Nós somos seres infinitos divinos que estamos fazendo uma temporada na carne, uma temporada humana, sob um chazinho de esquecimento. Porém, ali na nossa essência nós sabemos tudo. Eles, Abraham, não parecem interessados em prever nosso futuro, como faria uma cartomante, embora eu acredite que saibam o que nos aguarda. Em vez disso, são professores que nos guiam de onde estamos para onde queremos estar. Olha, gente, olha bem o que ela está dizendo aqui. Olha. Os Abraham, a mensagem deles, o ensinamento deles não é para prever o futuro, eles não são cartomante. Não são os oráculos que contam como é que vai ser o futuro. Então, apesar deles saberem, porque como na verdade não existe tempo, espaço nas outras realidades, então eles sabem, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, então eles sabem o que é aqui que está por vir para a gente, porém eles são professores que nos guiam de onde estamos para onde queremos estar. Ou seja, eles nos ensinam como é que a gente vai tirando as pedras do caminho para chegar lá onde a gente quer chegar. Eles nos explicaram que o trabalho não consiste em decidir o que devemos fazer, mas em ajudar-nos a obter o que desejamos. Ou seja, eles mantêm também o respeito ao nosso livre-arbítrio. Eles não vão dizer, vai por esse caminho. Eles só escolhemos o caminho, eles nos ajudam a tirar os obstáculos. Nas palavras de Abraham, Abraham não pretende guiar uma pessoa para perto ou para longe de nada. Queremos que vocês tomem suas decisões sobre seus desejos. Nosso único desejo é que vocês descubram a forma de realizar seus desejos. E essa palavra realizar está em negrito, ou seja, aquilo que a gente está entendendo até agora. Eles não interferem, eles nos ajudam a realizar aquilo que a gente decidiu com o nosso livre-arbítrio. O comentário que mais me agradou sobre Abraham veio de um adolescente que tinha acabado de ouvir uma gravação na qual ele abordava algumas questões levantadas por outros adolescentes. O garoto disse: no início eu não acreditei que Abraham estava falando através da Esther, mas quando escutei a fita e ouvi as respostas às perguntas que fizemos, soube que Abraham era real. Porque não havia qualquer julgamento. Não acredito que alguém pudesse ser tão sábio e justo. Está aqui uma pessoa que também foi fazer a entrevista com eles com algum ceticismo e depois concluiu por ele próprio que não havia do que duvidar. Para mim, essa caminhada com Abraham tem sido tão maravilhosa que não encontro palavras para exprimir minha alegria. Adoro a sensação de bem-estar que alcancei com o que aprendi com eles. Adoro o modo como a orientação gentil deles me dá a sensação de ser capaz.
Adoro ver a vida de tantos amigos queridos e novos amigos melhorar com a aplicação dos ensinamentos de Abraham. Adoro ter esses seres brilhantes e amorosos aparecendo subitamente em minha mente quando os chamo, sempre prontos e disponíveis para auxiliar em nossa busca de entendimento. No princípio do nosso trabalho, os participantes de nossos seminários e palestras queriam que explicássemos nosso relacionamento com Abraham. Como aconteceu o encontro de vocês com Abraham? Como vocês mantêm relacionamento com eles? Por que eles escolheram vocês? Como é ser porta-voz de uma sabedoria tão profunda? Por isso, Jerry e eu reservamos alguns minutos no início de cada palestra ou entrevista na TV ou no rádio para tentar satisfazer ao máximo a curiosidade do público. Então aqui ela dizendo do que é que o público fica tão curioso, a curiosidade básica, primordial de todo mundo é como é que isso aconteceu, como é que eles foram escolhidos e por isso então eles deixam alguns minutos antes de cada sessão começar para explicar isso. Depois de algum tempo, resolvemos gravar e distribuir a fita Introdução a Abraham, que as pessoas podiam ouvir durante o tempo de lazer delas, explicando detalhes de como nossa experiência com eles começou e evoluiu. Hoje em dia, essa introdução de 74 minutos pode ser baixada gratuitamente do nosso site interativo, que é o www.abraham-hicks.com. Ela explica quem somos e o que fazíamos antes de encontrar Abraham. Ambos adoramos conseguir transmitir a mensagem de Abraham às pessoas de uma forma que elas possam entender e utilizar. Essa manhã Abraham me disse: Esther, sabemos das perguntas que estão sendo emitidas pela consciência coletiva do seu planeta e através de você iremos oferecer com alegria as respostas. Relaxe e usufrua o delicioso desdobramento deste livro. Então aqui ele dizendo que como é então que os Abrahams responderam então que eles iriam estar trazendo através desse livro então perguntas da consciência coletiva, então perguntas que eles entendem que sejam aquela busca de todo ser humano. Por isso vou relaxar e deixar que Abraham comece a escrever imediatamente este livro para vocês. Imagino que eles lhe explicarão quem são, mas, sobretudo, tenho certeza de que irão ajudá-los a entender quem vocês são. Então, ela diz, aqui está meio redundante, eles explicarão quem eles são, mas, sobretudo, eles vão nos ajudar a entender quem nós somos. Desejo que o seu encontro com Abraham seja tão significativo quanto continua a ser para nós. Com amor, Esther. É assim então que a Esther Hicks termina essa apresentação desse livro Peça e Será Atendido, em que ela então traz as informações, as instruções desse grupo de consciências denominado Abrahams, que fala através dela. E normalmente no início quem fazia as perguntas era o marido dela. Agora, pelo que eu vi nos vídeos na internet, é a própria plateia, o próprio pessoal ali que está ouvindo, que vai fazendo a pergunta e eles vão respondendo. E aí nós vamos aqui no próximo vídeo começar então o livro propriamente dito com a parte 1, que é coisas que sabemos que você pode ter esquecido, mas que é importante lembrar. Gente, olha que promessa. A gente sabe que muito daquilo que a gente faz de meter os pés pelas mãos nessa nossa existência temporariamente humana é porque a gente esqueceu quem somos nós, para começar, quem somos nós. Porque olha aqui que legal, interessante que ela diz que nesse livro os Abrahams vão nos fazer entender quem eles são, mas principalmente vão nos ajudar a entender quem somos nós. E aí aqui
o que ele disse vai começar exatamente com isso. Coisas que sabemos, são os Abrahams dizendo, coisas que sabemos que você pode ter esquecido, mas que é importante lembrar. Aí então já é uma promessona, porque se a gente lembra aquilo que a gente não deveria ter esquecido, aí fica mais fácil a gente estar optando para fazer essa travessia nessa realidade de luz e sombras pela luz, não é? Ficar ali no equilíbrio entre pico e vale. Tá bom, gente? Esse livro então promete, vamos começar então a partir do próximo vídeo, entrar realmente nos ensinamentos dos Abrahams, que promete ser muito interessante para a gente. Nós que estamos nessa busca, desde os livros ali atrás que eu já fiz, até agora chegar nos 3 do Napoleão Hill, Pensa em Riqueza, Mais Esperto que o Diabo e Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. E agora então esse livro aqui foi o que apareceu para mim, foi o que me foi mostrado para eu estar fazendo agora com vocês aqui no YouTube. Espero que ele seja contribuição, especialmente se você por algum motivo tem alguma limitação que não te deixasse acessar esse livro, quer você seja deficiente visual ou analfabeto, ou você simplesmente não tinha tempo, ou nem ia saber da existência desse livro, então que seja contribuição para você. E se você que souber de mais alguma pessoa, alguém que vai gostar de estar acessando esse conteúdo também, quiser compartilhar o vídeo, eu vou ficar super feliz. Se você quiser me deixar uma mensagem também, se você quiser se inscrever lá no canal para ver os outros livros também, e se você quiser continuar comigo para dar continuidade a esse livro, então eu vou ficar muito mais feliz ainda. Obrigada, tchau!